amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição, a cada dia, tenta debater alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Esse ano de 2016 é um ano de eleição e a cidade começa já a ferver aí, começam a aparecer novas lideranças principalmente. E o intuito do programa Assunto Cidade é dar voz aí para todas as pessoas que eventualmente queiram participar da política da sua cidade e transformar o Guarujá numa cidade melhor. Hoje nós vamos ter a honra de conversar aqui com o consultor em logística, o Ramiro Máximo Filho. Ele que já tem se mostrado aí um ativista social de sucesso nos últimos tempos aí no Guarujá e vai conversar conosco, já está aqui ajeitando o microfone aqui. Nós já voltamos já para o início da entrevista. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, hoje com o consultor em logística, Ramiro Máximo Filho, e a quem eu cumprimento, agradeço pela presença e deixo um espaço para você cumprimentar. Eu que agradeço, Valdir, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e já digo que é muito importante esse espaço para que a gente possa discutir a cidade agora de uma nova visão, né, com uma nova missão. Muito obrigado. Nada, Ramiro, como eu falei no início, né, a intenção do programa justamente aproveitar que esse é um ano eleitoral e as pessoas, principalmente o jovem, né, reclamam muito, que a cidade é isso, que a cidade é aquilo, que o político isso, que o político aquilo. Então está na hora, de fato, penso eu e sempre pensei, e acho que é também o seu pensamento, desse jovem ingressar e ter um pouco mais de participação na política na cidade, não é isso? Sim, eu acho que é até importante eu ressaltar que só reclamar não basta. Exatamente. Porque o poder passa pelas nossas mãos. O eleitor que tem o poder de votar. O poder não é do político, o poder não é do prefeito, o poder não é do vereador, o poder é dos eleitores. E esse poder passa por nossas mãos, assim por nossas vezes, em 4 anos. Então, reclamar não basta. Referente à participação do jovem na política, eu tenho um olhar muito técnico sobre isso. Eu acho que é importante ser político ainda jovem, porque a gente que somos jovens temos a certeza de que podemos mudar o mundo, né? Isso é muito importante, a gente trazer essa vontade para a política, em especial para a política do Guarujá, que vive há muito tempo, mais ainda hoje, um ciclo vicioso que faz com que a nossa cidade não cresça, né? Então, é importante, a gente que somos jovens já mostramos que podemos ser as pessoas que irão mudar, né? Já provamos aí quando paramos, né, quando aumentaram
a condução em São Paulo, né? Toda essa paralisação. Os 20 centavos. Os 20 centavos. Depois nós mostramos a força do jovem novamente dentro das escolas, quando o governador quis, né, tomar, criando aquele projeto que não foi aceito, né? Eu acho que, tipo, o jovem hoje, uma vez ele com conteúdo, ele sabendo realmente para que ele veio, a importância dele dentro da sociedade, eu acho que pode ser, para nós, dentro da nossa cidade, uma mudança que a gente necessita. Ramiro, no começo eu estava te apresentando até como, eu falei, usei a expressão ativista social, né? Você já vem, mesmo não exercendo mandato, logicamente, mas já vem organizando algumas atividades sociais aí importantes aí para a cidade. Eu até aproveito o momento para agradecer, porque todo o trabalho que eu faço, ele não é feito individualmente só por mim. São de pessoas que acreditam que eu possa estar à frente de alguns problemas que arrodiam a nossa cidade, a política em si. Eu sou nascido e criado no bairro de Santo Antônio, né, onde tenho certeza que muita gente conhece, na Rua dos Miosótis, uma favela que há 30 anos já foi considerada uma das favelas mais perigosas da Baixada Santista, onde eu perdi familiares, perdi muitos amigos. Então, com toda essa vivência, a gente passa a fazer escolhas na nossa vida, né? E a escolha que eu fiz sempre foi estudar, trabalhar. Isso me transformou em ser um líder, né? E ser líder hoje se você souber utilizar dessa liderança, você acaba ajudando o próximo, e quando você vê a proporção dessa liderança, você acaba ajudando toda uma comunidade. Então, eu comecei a aproveitar essa liderança que eu tinha dentro do bairro para fazer algumas reivindicações que eu acho que é necessário, né? Alguns trabalhos sociais, até junto com o Reisado, que eu participei durante 14 anos na cidade, o Grupo Reisado Sergipano. E eu acho que é importante. O trabalho social, ele é importante, só que ele não é suficiente para a mudança da sociedade. Porque anos passam, anos vêm, anos vão, administrações vêm e vão, e Santo Antônio, eu acho que hoje reflete a falta de competência de alguns políticos, que antes eram líderes, se tornaram políticos, vereadores ou prefeito, mas que não conseguiram dar o respaldo daquilo que sempre lutou. Eu venho fazendo diferente. Eu realmente estou procurando conhecer a cidade, conhecer o problema da cidade. O jovem hoje, Valdir, ele tem que ter conteúdo. Ser só jovem não basta. Tem que ser um jovem com conteúdo, que queira realmente participar da construção da cidade. Não participar da política que muitos desenham nos bastidores, do contrato maior, do salário maior, da assessoria, da indicação. Essa não é a visão. A gente renovamos, né, a Câmara em 2012, a gente renovamos 70%. E os vereadores que entraram, muitos deles eram antes líderes. E, infelizmente, se você perceber, pontualmente, dentro da comunidade onde esses vereadores eram líderes, eles não conseguiram executar algumas coisas que, como líderes, eles poderiam ter executado e se tornaram vereador. Então, é essa diferença que eu quero que as pessoas entendam, até mais o eleitorado, que daqui a pouco a gente vai estar aí na porta da casa, né, da pessoa, pedindo um voto de confiança, e a gente acaba, por ser novo, recebendo um fardo que não é nosso. Então, eu acho que ser só novo na política não basta. Tem que ser novo com conteúdo, que conheça as dificuldades da nossa cidade e que ajude e queira realmente construir uma cidade melhor. No reduto que você parece centraliza mais, ali no Santo Antônio. É um local que já alcançou aí na última eleição uma representatividade parlamentar. Mas a comunidade não está satisfeita, é isso? Não. Eu sei das dificuldades que tem. Eu acho que mesmo quando você se torna vereador, não depende só de você. Mas eu faço muitas reuniões e visitas, né? No próprio bairro de Santo Antônio, eu tenho muitos amigos, até porque eu fui nascido e criado lá. Eu acho que hoje não basta a gente só, como eu falei para você, só reclamar que o vereador não fez. Mas eu acho que hoje o vereador ele é cobrado muito pelo que ele prometeu, né? Claro. Se você usa o defeito da sua comunidade para se beneficiar como voto, uma vez que você foi eleito, você vai ser cobrado pelaquilo. Claro. E é o que acontece hoje. Santo Antônio elegeu, né? Eu posso falar com toda a propriedade porque eu participei disso, eu também adquiri meu voto nisso também, e as nossas expectativas não foram
atendidas. Porque se você hoje entra no Santo Antônio, a Praça do Santo Antônio é horrível, mato no pescoço. Ah, mas é a prefeita. Não, é todo um conjunto. Porque quando a gente vai votar, a gente não vota só no prefeito, a gente vota no prefeito e no vereador. Se cada um fizer seu papel, eu tenho certeza que mesmo que seja difícil, se a gente deixar de ser omisso com a população, ele passa a ser mais aceito. E, infelizmente, hoje, no Santo Antônio, eu falo com toda a propriedade que a gente não temos representante e eu busco ser esse representante futuro. A praça que você fala é aquela Praça Posidônia, E a Posidônia, do lado do Tancredo Neves, do Jardim Conceiçãozinha. Tantos projetos sociais poderiam muitos, ser diversos. Tinha a quadra também, que a gente tem do lado da própria praça, que infelizmente não está tendo um olhar, né, carinhosamente, porque se você luta pelo bem da sociedade, o mínimo que você tem que ter é o sentimento de carinho pelo aquele povo, pela comunidade que você nasceu. Se você não consegue ter esse sentimento, eu acho que o caminho nunca foi de você ser apenas uma liderança. Entendi. Nas suas postagens aí em redes sociais, você fala muito do vício na política, desse vício na política, e necessariamente, detalhadamente, você quer dizer com vício na política? Assim? Eu ainda sou muito novo, né, dentro da política. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu acho que você, minha mãe, minha avó, demais amigos que já participaram de diversas eleições na cidade, tem mais propriedade para falar do que eu. Mas hoje eu gosto de abordar aquilo que eu tenho vivenciado. Eu tenho amadurecido muito na política, né? A gente começa a ter, eu particularmente comecei a adquirir uma coisa que muitos políticos velhos na nossa cidade ainda não conseguiram adquirir, que é a palavra coerência. Então eu aprendi a ter coerência das coisas. Quando eu falo ciclo vicioso da política, é aquele assunto que em 4 anos é abordado. Sempre o mesmo assunto. Hoje tem pessoas dentro do Santo Antônio, como demais localidades, que esperam a vinda da política pelo simples fato de ganhar o seu dinheiro para pedir voto, ou pelo simples fato de ter aqueles R$50 na boca de urna, ou pelo simples fato de esperar aquele vereador lhe prometer um saco de cimento, um bloco. Então eu chamo isso do ciclo vicioso, porque se eu compartilhar com esse ciclo vicioso, amanhã ou depois, eu vou estar sendo o vereador sendo cobrado por nada estar sendo executado. Então, o que eu procuro hoje, o Ramiro Máximo, como pré-candidato a vereador? Hoje eu procuro educar o meu eleitorado, mostrar para o meu eleitorado o que realmente um vereador pode fazer. Como que você faz isso? Conversando, dizendo, reuniões, eu faço visitas, eu pergunto, eu abordo as pessoas, a senhora sabe o que é a função do vereador? E muitas delas não sabem. Muitas delas deram seu voto durante muitas campanhas porque o vereador foi na casa dela e prometeu que iria fazer escola, queria fazer rua. Vereador não faz isso. Vereador, uma vez, eu acredito, se fizesse realmente a sua função, que é de fiscalizar, a gente não estava tendo tanto desmando dentro da nossa cidade. A gente, mesmo com crise, estava sendo uma cidade que conseguiria caminhar. Então, é isso que eu chamo do ciclo vicioso, porque... Volto a falar, por ser um candidato jovem, isso pode me custar muito, porque eu quero a oportunidade de poder mostrar que o jovem é importante, que eu não preciso comprar voto para poder executar aquilo que eu acho que é necessário para a cidade. Esse negócio que você falou dos R$50 de boca de urna, do saco de cimento, isso aí é o que apequena a participação política da sociedade, né? Sim. Porque se o eleitor permanecer com essa mentalidade de pensar, a cidade vai ficando cada vez mais atrasada, né? A política tem esse poder, né, de fazer a cidade andar para trás. Né? Por isso que eu falo que culpados somos nós. Exatamente. Porque o poder é nosso. Mas é impressionante. Ano passado, eu já fazia visitas, né, apresentando meus projetos, por que eu estou envolvido com a política da nossa cidade. E é impressionante como as pessoas já falam, Ramiro, pô, eu vou te ajudar, o seu voto é meu, você é um bom garoto, mas você vai me dar boca de urna? Então, tipo assim, educação política. Sair desse ciclo vicioso de achar que política tem que rodear do saco de cimento, do prego, que minha esposa precisa de uma dentadura. Essa é a realidade do povo mais carente que vive isso. A política para eles é isso. Como é que você responde
uma abordagem dessa sem perder o voto? Aí que tá. Não, eu acho que se você já é um bom líder, você sabe sobressair. Né? Primeiro, eu tento explicar que o voto, é o que eu falo para você, o poder é nosso, o poder não é deles. Não adianta reclamar. Eu digo o que muitos às vezes dizem, mas para poder contrariar, né, a pessoa. Se eu comprar o voto dessa pessoa por R$50, ela está me dando motivo de amanhã ou depois não me cobrar pela uma boa comunidade, pela uma boa zeladoria, ela não pode me cobrar pela uma boa fiscalização, porque esse é o papel do vereador. Então, que é essencial a gente ter uma campanha grandiosa, mas que hoje eu tento buscar uma campanha da ousadia, da alegria, do pé no chão, de ir na rua, de tomar um café, de parar tomar um guaraná. Eu acredito nessa política e eu tenho educado as pessoas para que acreditem nessa política também, que não dê valor no seu voto, porque quando você dá valor no seu voto, você está tomando a decisão futura da sua cidade. E hoje mesmo, jovem, sendo pai, que eu tenho um filho de 3 meses, eu consigo olhar mais crítico sobre a relação da compra do voto e do vício político que circula a nossa cidade. Esse eleitor está vendendo o seu direito de exercer a cidadania. Até de cobrar depois, exatamente. Porque aquele que vende, ele já sente o sentimento, o meu voto foi comprado. Isso cria até burla a ida desse eleitor no futuro, claro, a chegada até o vereador, porque ele vai ter aquele sentimento de já que vendeu o voto dele. E é isso que a gente tem que parar, pensar nisso. Porque eu tenho certeza que muitos hoje vereadores que sabem que não fizeram um bom trabalho, já guardaram os seus milhões de reais para sair comprando todo mundo. Então, eu até aproveito o espaço e faço um convite para que os novos jovens, né, que os novos políticos na nossa cidade eduquem seu eleitorado, eduquem a sua comunidade. Diga para a sua comunidade que o momento que nós estamos passando hoje é por causa daqueles R$50, por causa daquele padrão de camisa, é o que mais pedem, padrão de camisa para time. É legal, eu acho que é importante você participar de tudo que se discute, mas quando se trata de voto, de oportunidade, quando se trata do futuro dos nossos filhos, do futuro de uma cidade, não pode ter valor. Eu acho que a gente tem que passar a conhecer a pessoa, a família, saber o passado. Você compra o voto, você vende o seu voto com caráter, claro, né? Isso é compra de voto. Vender com trabalho, com caráter, com seriedade, com ética, com moral. R$50 tem que sair do ciclo vicioso da nossa política. Ramiro, você aposta muito, assim como você, muitos outros candidatos, assim, mais desses tempos que nós estamos vivendo hoje, aposta muito na força das redes sociais, né? Sim. Você acha que as redes sociais terão um papel fundamental aí? Não só terão, como já tem, né? Claro que a gente tem que saber utilizar. É uma ferramenta barata, né? Que antes, para você poder apresentar seus projetos, custava muito caro. Hoje, com o Facebook, com o WhatsApp, é uma ferramenta barata, mas que você também tem que tomar muito cuidado. E a gente sabe o cuidado que a gente tem que tomar, até porque a gente teve casos na nossa cidade que uma vez uma informação não trabalhada corretamente, tornou com a perda da Fabiane, do Morrinhos, né? Verdade. Então, a gente tem que saber muito o que a gente aborda. Aposto sim, vou utilizar muito o Facebook, mas é importante que a gente utilize essa ferramenta para a verdade, para dizer o que é verdade. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que criam mentiras, claro, criam inverdades para poder defamar a oposição, aquele que concorre ao mesmo cargo, e esse não é o caminho. Então, quero deixar até que os eleitores utilizem sim o Facebook, porque é uma aproximação entre as pessoas, né? Mas que não seja suficiente. Que o Facebook seja um cartão de visita, mas que o conhecimento seja no pessoal, no olho a olho. As outras eleições talvez não tenha... Já seja em mídia, né? As outras eleições talvez não tivessem tido essa força, as redes sociais não tenham tido essa força e aparentemente vão ter a partir desse ano, né? Porque hoje em dia o WhatsApp é moderno, né? Recente, então,
e a capacidade de multiplicação de uma informação. É porque o avanço, né, no Facebook como no WhatsApp, você consegue avançar o seu conhecimento. Claro. Quando você trabalha dentro de uma comunidade, normalmente só aquela comunidade sabe o esforço que você tem para buscar melhoria para aquela comunidade. O Facebook e o WhatsApp hoje veio para você alcançar mais pessoas, né? Eu às vezes estou no mercado, estou no campo, as pessoas me param, pô, não é você o Ramiro do Facebook? Sou eu. Então, tipo assim, é importante, eu acho que tem que se utilizar mesmo, mas com verdades, apresentar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente trabalha. Aqueles que usam com inverdades, que tem muitos, porque tem pessoas que recebem de políticos para ficar fazendo ataque no Face. Eu acho que esse não é o caminho. Entra também isso, o ciclo vicioso da política, de não ter a capacidade de conquistar o voto, de mostrar seu planejamento, aí faz o jogo sujo. Isso a gente tem vivenciado muito. Então, eu peço que as pessoas também enxerguem o lado da maldade das pessoas. Alcançam muitas pessoas, mas vamos alcançar com a verdade, né? Claro. Com propriedade, que eu acho que é muito importante. Propostas sérias, né? Propostas. A hora de brincar, tem a hora de brincar, de ler piada, de fazer piada, tem mas até os espaços na hora de utilizar para fazer política, tem que ser sério, porque a nossa cidade está passando por um momento que não é muito bom. Verdade. Então, quando a gente perde tempo para ficar defamando as pessoas, a cidade vai para um buraco cada vez mais fundo. Com certeza. Ramiro, apesar de ser um político, né? Eu estou te chamando de político, de agente social, agente político, novo, jovem e tal, você já teve participação em outras campanhas, aí, inclusive para deputado, né? O fato de ter trabalhado para algumas campanhas de uma maneira tradicional, já não se corre o risco, não se leva ao risco de você também já ter entrado nesse círculo vicioso? Sim. Boa pergunta, excelente pergunta, adorei. A minha vontade hoje de ser político já saiu justamente desse ciclo vicioso. Porque quando você está à frente de uma comunidade, você é procurado por políticos que tentam beneficiar do seu trabalho que você faz na sua comunidade, se beneficiar pessoalmente. E algumas campanhas passadas, né, eu ajudei pessoas da comunidade, como ajudei prefeitos que foram eleitos, só que eu nunca tinha um retorno positivo, tanto para mim, que quando você se doa, quando você acredita num projeto, você pensa num retorno individual. Então, tanto para mim, quanto para a nossa sociedade. Então, daí partiu a minha vontade. Não, peraí, eu posso ser, né? Então, na falta desse retorno, de atender as expectativas da minha comunidade, que eu decidi vir. Não um retorno individual de financeiro. Não. Até porque, graças a Deus, eu sou profissional. Quem me conhece sabe que eu tenho boas intenções, né? Eu acho que o sistema está aí, a vida está aí. A gente segue o caminho que a gente quer seguir, né? Claro que dentro da política a gente vai estar a par de muitas coisas. Porque a política é muito suja, Valdir. Né? A gente às vezes entra com muito tesão de querer trabalhar, de querer mostrar, mas quando a gente começa a se envolver, a gente vê que as coisas não são da maneira como a gente do lado de fora enxerga. Só que isso não condiz que eu tenha que deixar de ter meu caráter, que tenha que deixar de esquecer os ensinamentos e a educação da minha mãe, da minha família, dos meus amigos. E isso não tá a preço, né? De jeito nenhum. O que está a preço hoje é preparar um mundo melhor para o meu filho, para o seu filho, para o filho dos meus amigos, preparar uma comunidade que se dá para viver com mais qualidade de vida, né? Proporcionar melhoria para o próximo, porque isso é muito satisfatório para mim. Então, dentro de todas as ajudas que eu já ajudei na política, eu acho que a melhor ajuda que hoje identifica a minha entrada na política foi o deputado federal Ricardo Izá, que eu conheci ele, fui um dos coordenadores da campanha dele aqui no Guarujá. Graças a Deus foi um sucesso, tivemos 800 votos para ele, né? Quem participa de política sabe que é difícil a gente conseguir essa quantidade de votos para uma pessoa que ninguém conhece, né? Conseguimos, é uma pessoa maravilhosa, de um caráter muito grande, tem me orientado bastante, tem me preparado para o que ainda está por vir. Então, vivi muito o ciclo vicioso da política.
Ele é o autor do projeto aqui de lei da sobre Fabiane. a Fabiane, né? Ele que é o autor do projeto de lei sobre a Fabiane. Transformando aquela barbaridade em crime, né? Aquela barbaridade que a gente está dizendo é a difusão de informação. Isso, justamente. Ele que é o criador. Ricardo Zá visita muito a nossa cidade, gosta muito da nossa cidade. Ricardo Zá é uma das pessoas que acreditam também no meu planejamento político futuro. Ricardo Zá sente em mim a seriedade que a política do Guarujá precisa. Certo. Ô, Ramiro, a gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial. Sim. Já a gente volta. Eu quero falar contigo sobre o Disque Denúncia que você Santa criou Amaro. com relação Muito ao bom. Hospital Santo Amaro e também a questão do lixo e aquele movimento que foi colocar lixo na porta da Frente à prefeitura. A gente volta já com mais um bloco da entrevista com o Ramiro. Fique com a gente que é rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Ramiro Máximo Filho. Para quem não conhece, o Ramiro Máximo Filho é consultor em logística, uma atividade profissional que ele exerce na cidade, mas também é um ativista social que vem tendo êxito aí em algumas movimentações aí, aliás, com bastante apelo de marketing aí, que tem conseguido aí o Ramiro é aquilo que a gente chama assim no popular de muvuqueiro da política, né? Consegue, no bom sentido, logicamente, conseguindo aí êxito em algumas coisas. E no primeiro bloco nós conversamos bastante sobre esta disposição aí de hoje em dia de muitos jovens, assim como o Ramiro, que tem 20 e tantos anos, 26 anos, essa disposição de intervir um pouco, de interferir nos destinos da política da cidade. Usando as palavras do próprio Ramiro, rompendo, quebrando esse círculo vicioso da política, onde as pessoas acabam pensando numa vantagem pessoal, aqueles R$50 da boca de urna, aquele saco de cimento, aquela coisa, essa vantagem pessoal, ele acaba dando de graça o seu direito de exercer a cidadania, que é votar num candidato a prefeito, num candidato a vereador, ou senador, deputado, que ele acredite de fato que vá representá-lo no local para o qual ele está se candidatando. O Ramiro, teve um movimento que você fez há pouco tempo atrás, quando teve aquela paralisação na coleta de lixo, sim, que acabou ganhando aí mais destaque do que o fato em si, né? Eu acho que o caso do lixo, eu acho que me lançou para a política, na verdade. Eu falei aqui que foi o deputado Ricardo Zá, que foi o que eu vivenciei no passado, mas não, acho que o caso do lixo me lançou à política. E antes mesmo de falar do caso do lixo, quando eu falo lançar, é porque é o que você falou, é o muvuqueiro. Claro. Porque hoje a nossa comunidade quer o muvuqueiro.
Não quer mais o político omisso, que vê as coisas acontecendo e finge que está tudo certo. Não, eu não posso, mas por que não pode não? Porque eu tenho 2 cargos lá, eu tenho um contrato aqui. A comunidade não quer mais isso. Nós queremos um muvuqueiro, aquele que não tem omissão, que fala tá errado e ponto final. Tem que fazer e ponto final. No caso do lixo não foi diferente. A gente já vem vivenciando uma Guarujá decrescente, né? Então, isso é evidente para todo mundo. Não precisa o Ramiro estar falando isso, né? E no caso do lixo, né, que paralisou por falta de pagamento, eu acho que foi um momento... Como é que foi? A prefeita, né? Não, como é que foi a movimentação? Todo mundo sabe que a prefeitura parou de pagar, não conseguiu pagar e a empresa parou. A empresa Terracom, que aliás não precisaria nem parar de pagar, de trabalhar, porque já tem contratos milionários. Não, e que não é de hoje, né? Que já há muito tempo. Mas... Um mês antes dela publicar isso, Valdir, a gente tivemos aquela sequência de chuvas, você lembra? Que inundou a cidade, né? Eu moro hoje em frente à Praça do Povo, na Santa Rosa. A praça, ela nunca encheu da forma como vem enchendo agora. Claro que a gente também tem que dar um pouco de culpa à população, que às vezes não faz o seu depósito corretamente, né? Mas, é que nem eu falei, em vista do que eu vi, tudo cheio, lixo na rua, eu fiquei super preocupado quando a prefeita pede para a gente, guarde seu lixo em casa, tenha compreensão. Eu achei aquilo um absurdo, a gente já está adquirindo outro problema, né? E é um serviço social que tem que ser adquirido e ponto final, né? Então, como eu vi que aquilo não ia dar certo, eu fui em frente à prefeitura, fiz um vídeo, né, solicitando que a população, ao invés de jogar aquele lixo dentro da sua casa, no quintal, ou até mesmo nos canais, nas esquinas da rua, que jogasse em frente à prefeitura, né, que lá eu teria certeza que seria recolhido. Eu fiz isso com a maior naturalidade, sem achar que a proporção que teve, né. Quando eu fui para casa, depois de um dia... O vídeo teve mais de 60 mil visualizações, 60 mil visualizações, vários jornais locais me ligando para me dar entrevista, mas a minha intenção naquele momento não era dar entrevista, era mesmo que eu estava indignado com aquilo, né? Porque já estava difícil a gente ver uma cidade com mato até o pescoço, uma cidade que não se constrói creche, que não se constrói, que a gente vai no PAN, fica 3 horas, já é difícil ver isso. Para mim, aquele momento de falar que não pagou o lixo, para mim foi lamentável. Então, tomou essa proporção, né? Depois, a prefeita, junto com o seu advogado, abriu um boletim de ocorrência contra mim, mas que também não teve peso nenhum. Como é que ficou essa questão do boletim de ocorrência? Eu fui na delegacia, abrindo um boletim dizendo que eu tinha incitado a população a jogar lixo no próprio público. Mas não deu nada, eu acho que esse boletim de ocorrência só demonstrou a falta, às vezes, de incapacidade de lidar com a situação. Eu acho que poderia ter sido abordado esse caso do lixo, mesmo dentro da dificuldade, de uma maneira totalmente diferente. Porque quando pedem o voto, pedem na nossa porta, né? Quando pedem o voto, andam a cidade toda, falam até o que não tem que falar. Mas quando quer abordar algo de incompetência, aí acha que uma simples nota no Facebook vai ser o suficiente. Eu chegamos a abordar esse assunto aqui na época, eu não conhecia assim, ainda não tinha conversado direito, né? Mas eu achei assim que até agora, depois vendo que você é consultor em logística, até tirando a parte do protesto e... mais o lado técnico profissional. O lado técnico profissional, e ressalvando o que possa haver de humor nisso, você fez até um trabalho interessante de logística. Sim. Porque se não tínhamos caminhão para ficar rodando a cidade, você... Não tinha. Você incentivou as pessoas a colocar tudo num lugar só. É o que eu falo sobre ter pessoas técnicas. Você tem que ser um bom político e rodeado de boas pessoas técnicas. Se a prefeita tivesse pessoas técnicas, eu tenho certeza que ela não teria feito isso. Talvez você fosse um belo aliado. Ramiro, me ajuda, Ramiro. Preciso de uma logística para recolher o lixo, porque o lixo não pode ficar na casa do morador, o lixo não pode ser depositado no canal. Isso não é feito. Mas, graças a Deus, a esse vídeo, né? Muitas pessoas pegaram o seu carro que era aberto atrás, saíram recolhendo na vizinhança
e depositando lá onde a gente teria certeza que seria recolhido e que foi. O lixo foi recolhido, não ficou mais de meia hora lá no local e depois um lixo até com segurança, porque mandaram diversos polícias militares para lá. E, ironicamente, foi um fato que até hoje eu acho que vai ficar para o marco do meu currículo político. Outro lance interessante também que você bolou foi um disque denúncia com relação ao Hospital Santo Amaro. Sim, isso veio logo em seguida. Depois do caso do lixo, meu nome tomou uma proporção imensa, né? Principalmente no Facebook, porque as pessoas se sentiram seguras, né? Porque falta isso na política. Pô, ó, esse é o cara que eu preciso, esse é o cara que eu preciso que brigue pelo problema que tem na minha comunidade, pelo problema que tem na nossa cidade. Então, hoje a nossa população, ela está carente de um abraço, de uma conversa. Então, esse caso do lixo me fez a população se aproximar de mim. Então, diversas pessoas começaram a me chamar no Face, querendo me conhecer pessoalmente, até me parabenizando. Claro que para alguns políticos, até para a própria, né, gestão da prefeitura, o meu ato é um ato de não ser nem lembrado. Como é que você quer ser vereador estando num ato desse? Mas, Valdir, juro para você, fiz e faria de novo. Porque político bom não é político omisso. Político bom é aquele que realmente briga pelo aquilo que ele acha certo. E esse disque denúncia? Aí o disque denúncia, como eu já comecei, a minha linha de amigos partiu de 2 para 10 mil pessoas no Face, então as pessoas começaram a me procurar para diversos problemas que tinham. E o maior problema que me procuravam era a falta de vaga no Santo Amaro, a demora na UPA, que eu, sinceramente, não tinha esse conhecimento sobre falta de vaga e a demora. Eu não tinha, porque como eu trabalhava registrado, graças a Deus, por ser um bom profissional, eu tinha um bom plano de saúde, então eu não tinha esse conhecimento. E passei a ter depois, quando eu passei a utilizar. E eu comecei a juntar uma peça com a outra. A promessa de Vicente de Carvalho ter o seu hospital, que seria 100% SUS. Então eu comecei a juntar uma coisa com a outra, uma promessa com outra. Um desmanda aqui, outro desmanda aqui. Aí eu falei, é mais uma bandeira que eu vou levantar. Mas para me levantar essa bandeira, eu precisava saber o que realmente estava acontecendo. Então o primeiro caminho que eu fiz foi, o Santo Amaro precisa ter um portal de transparência. Quando eu entro no portal de transparência, não tem nada de transparente. É o portal da escuridão. Porque você não entende nada. Os valores mensais são praticamente iguais. Isso não existe para o tamanho de um hospital daquele, né? Um orçamento que administra. Então, o que eu fiz? Eu criei o Disque Denúncia Santo Amaro. Coloquei o meu número, né, do WhatsApp, o meu mesmo, que até hoje eu tenho, e comecei a distribuir em frente a Santo Amaro, em frente à UPA, para os amigos, para a gente começar a buscar informações, que a minha intenção ainda, né, que nós estamos, é recolher o máximo de assinaturas no abaixo-assinado para solicitar que tenha um portal de transparência, mas transparência mesmo. As pessoas te mandam problemas. Aqui. Eu me espantei com a quantidade de problemas que me passaram, até de próprios funcionários do Santo Amaro, que trabalham lá há 20 anos, Valdir, 25, e quando vai se aposentar, não tem R$1 na conta do cara. Garantia. Pessoas profissionais que nos ajudam a atender as pessoas que a gente gosta, que necessitam, que estão precisando do serviço, que são guerreiros e não tem nenhum fundo de garantia garantido. Então, muitos funcionários passaram a me procurar e eu comecei nessa buscar mais informações sobre contratos que não eram atendidos e deveriam ser atendidos. Então, eu entrei dentro de um buraco muito confuso, mas continuo na luta, é minha bandeira. O Santo Amaro, é que nem eu falo, a gente está próximo a uma candidatura a prefeito, e isso é importante. Os nossos candidatos, é importante discutir o nosso hospital, né? Porque a gente está discutindo um hospital que a gente não pode ter, com toda a propriedade, falar que não é nosso. Porque é um hospital que recebe emenda, você não sabe para que é utilizado. É um hospital que as vagas só é atendida quando você conhece um vereador. Um hospital que é cabide de emprego de político. Então esse hospital não é meu, Valdir. Esse hospital não é seu. Esse hospital é deles. Então a gente tem que passar a discutir o nosso hospital. Então é uma bandeira que eu levanto com muito orgulho. Esses dias
A minha esposa, ela tem pedra na vesícula, né? E como ela está amamentando, que o nosso filho tem 3 meses, a gente precisamos ir no PAN, porque ela estava sentindo muitas dores. Valdir, o que acontece naquele PAN é desumano, cara. A demora, a falta de logística, porque você faz a sua ficha no balcão, eles ficam com a sua ficha, aí depois de 2 horas o rapaz te chama para você ir para um corredor, para depois de 1 hora o médico lhe chamar, para depois mais 1 hora você ser medicado. Exato. Então, tipo assim, é desumano o que acontece ali, fora as condições, né? Não tem segurança, a limpeza é horrível, e isso não é no só da rodoviária, em todas as UPAs. Então eu acho assim, o caso de Santo Amaro é um caso a ser discutido mais vezes, com a saúde pública da nossa cidade. Nós vamos ter, lógico, graças a Deus nós vamos ter essa oportunidade aí. Eu acho que talvez você tenha descoberto aí a fórmula de transformar em algo útil o uso das redes sociais e do contato das pessoas. Muita gente acaba usando o WhatsApp, Facebook, mais para brincadeira, para chacota e para conversas sem nenhum interesse público, às vezes até utilizando um espaço sério para fazer brincadeira. Quer dizer, então, talvez seja objeto de estudos aí para os sociólogos aí no futuro. Mas com o teu trabalho, logicamente, você conseguiu descobrir uma forma... utilizar a ferramenta de forma responsável e profissional. Profissional e útil. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Deixa um espaço para você despedir. Estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que é importante esse espaço para que a gente possa apresentar todos os nossos projetos, o meu trabalho, a minha luta. Espero vir mais vezes para a gente abordar outros assuntos. Com certeza. Aproveitar e agradecer, dar um beijo para todos do WhatsApp, do Facebook, todas as pessoas da minha família, meus amigos, aqueles que acreditam, os parceiros que acreditam que a gente pode fazer uma política diferente, da ousadia e da alegria. Como é que é o negócio? Hashtag sou o máximo. Hashtag sou o máximo. Tá bom. Nós somos o programa Assunto Cidade e a gente agradece muitíssimo pela sua audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade.